Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo vou passar um top 4 por posição da rodada 30 do Cartola. Lembrando vocês do nosso combinado, esse vídeo vai morrer completamente ao final da rodada 30. Então, peço a vocês que deixem um like e, se puder, também hypem o vídeo. Pois assim, esse vídeo chega ao máximo de pessoas e ajuda no meu trabalho, que é um trabalho bem complexo e vocês podem perceber ao longo de cada vídeo. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos até o final da temporada. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado às 16 horas com a partida entre Atlético Mineiro e Ceará na Arena MRV. No mesmo horário, no Barradão, temos a partida entre Vitória e Corinthians. Já às 17h30, no Maracanã, temos o jogo entre Fluminense e Internacional. Já às 18h30, na Ilha do Retiro, temos o jogo entre Sport e Mirassol. E dando continuidade ainda no sábado, às 19h30, no Castelão, temos o jogo entre Fortaleza e Flamengo. Fechando os jogos de sábado, às 21h30, temos o jogo entre São Paulo e Bahia no Morumbis. Já no domingo, temos a partida entre Botafogo e Santos no Engenhão, às 16 horas. E na Arena do Grêmio, também às 16 horas, temos o jogo entre Grêmio e Juventude. Às 18h30, no Cícero de Souza, temos a partida entre Bragantino e Vasco. Fechando a rodada 30, temos o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Essas opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar indo com o Rossi, goleiro do Flamengo. O Rossi, que é um goleiro muito seguro, faz parte de uma defesa muito sólida, e além disso, vem ultrapassando uma fase muito boa. E nessa rodada, o Rossi vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Fortaleza, que na rodada passada mitou o Léo Aragão, goleiro do Cruzeiro. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Gabriel Gando, do Grêmio. Gabriel Gando, que é um goleiro jovem muito promissor, e nessa rodada enfrenta o Juventude dentro de casa, considero que o Gabriel pode fazer várias defesas, e quem sabe pode até manter um saldo de gols. E o nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Bruno Ferreira, do Ceará. Bruno Ferreira, que é um goleiro que costuma pontuar bem com várias defesas, e nessa rodada, enfrentando o Galo fora de casa, considero que o Bruno vai ser bem exigido e pode fazer uma excelente pontuação. Nosso quarto goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um dos melhores goleiros da temporada do Cartola, geralmente é um goleiro que pontua com várias defesas, já provou que não precisa de SG para pontuar. Nessa rodada, enfrentando o desesperado Sport fora de casa, considero que o Walter deve fazer várias defesas e pode até segurar um saldo de gols. Passando agora para as laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. Reinaldo, que é o lateral mais artilheiro do Cartola, vive uma temporada muito mágica na sua carreira, e nessa rodada, enfrentando o Sport fora de casa, considero que o Reinaldo deve fazer uma excelente pontuação. No nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Samuel Xavier, do Fluminense. Samuel, que é um lateral muito ofensivo, frequentemente costuma participar de gols, e nessa rodada, enfrentando o Inter dentro de casa, considero que deve ser um jogo bem aberto e o Samuel tem grande chance de participar de gols. E nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Mateuzinho, do Corinthians. O Mateuzinho, que é um lateral muito regular para Cartola, geralmente pontua bem, principalmente fora de casa, e nessa rodada, enfrentando Vitória no Barradão, considero que o Mateuzinho deve fazer uma excelente pontuação. Nosso quarto lateral indicado, vamos estar falando de Marcos Rocha, do Grêmio. Marcos Rocha, que não é de hoje, é um lateral muito bom para Cartola, se destaca principalmente pelos seus desarmes, e nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa,
considero que o Marcos Rocha é uma das melhores opções para a rodada 30. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vamos estar falando de Thiago Silva, do Fluminense. Thiago Silva, que tem melhorado seu desempenho no Cartola, tem participado bem das jogadas ofensivas do seu time, e nessa rodada, enfrentando o Inter dentro de casa, considero que Thiago Silva tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. Nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Gustavo Gomes, que é um zagueiro que se destaca pela participação na bola aérea ofensiva, nessa rodada, enfrentando o Cruzeiro dentro de casa, considero que pode ser um jogo muito disputado. O diferencial pode ser a bola aérea alçada na área, e nesse quesito, Gustavo Gomes pode se destacar. O nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Pereira, do Flamengo. O Léo Pereira, que é o zagueiro do Flamengo, que pontuou melhor fora de casa, e nessa rodada, enfrentando Fortaleza no Castelão, considero que o Léo Pereira pode fazer uma excelente pontuação. E nosso quarto zagueiro indicado, vamos estar falando de James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que pontua bem, geralmente com média básica, também consegue participar da bola aérea ofensiva, e nessa rodada, enfrentando o Sport fora de casa, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida, e quem sabe o James pode até segurar um saldo de gols. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Felipe Anderson, do Palmeiras. O Felipe Anderson, que é o meio-campista mais regular do time do Palmeiras, se destaca principalmente com desarmes. Essa rodada, enfrentando o Cruzeiro dentro de casa, considero que deve ser um jogo bem disputado. O Felipe Anderson tem tudo para se destacar. E o nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar falando de Arrascaeta, do Flamengo. O Flamengo, que é o principal favorito da rodada, potencializando Arrascaeta, que é um mito de Cartola. É um jogador que tem capacidade de gerar muitos scouts, e tendo um jogo muito favorável nessa rodada, considero que o Arrascaeta é uma unanimidade no meio-campo. Nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de John, do Bragantino. O John, que mesmo o Bragantino não vivendo uma excelente fase, consegue se destacar com boas pontuações, e nessa rodada, enfrentando o Vasco dentro de casa, considero que deve ser um jogo aberto com muitos gols, e caso o Bragantino faça gols, o John deve participar. E nosso quarto e último meio-campista indicado, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que é um meio-campista muito regular, costuma crescer em jogos grandes, e nessa rodada, enfrentando o Palmeiras fora de casa, considero que Matheus Pereira deve fazer uma excelente pontuação. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Canóbio, do Fluminense. O Canóbio, que é um jogador muito voluntarioso, geralmente suas pontuações são baseadas em desarmes, e nessa rodada, enfrentando o Inter dentro de casa, considero que o Canóbio pode fazer uma boa pontuação. Nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Pedro, do Flamengo. O Pedro, que é a principal referência de ataque do Flamengo, tem uma facilidade muito grande para fazer gols, e nessa rodada, enfrentando Fortaleza fora de casa, considero que o Pedro tem grande chance de participar de gols. E nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, assim como seu companheiro de ataque, vive uma excelente fase, e nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Cruzeiro, considero que o Vitor Roque é uma ótima opção para a rodada 30 do Cartola. Nosso quarto atacante indicado, vamos estar falando de Eduardo Sacha, do Bragantino. O Eduardo Sacha, que está de volta ao ataque do Bragantino, é o principal cobrador de pênaltis do seu time, e nessa rodada, enfrentando o Vasco da Gama dentro de casa, considero que Eduardo Sacha tem grande chance de participar de gols. Chegando agora aos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de W. Ancelotti, do Botafogo. O Botafogo, que é bem verdade, não vive uma temporada muito boa, porém, nessa rodada, enfrentando o Santos dentro de casa, considero que o Botafogo tem o melhor elenco e deve vencer essa partida. E nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Rafael Guanais, do Mirassol. O Mirassol, que é a sensação do campeonato, vem fazendo uma campanha acima das suas expectativas,
Nessa rodada, enfrentando o Sport fora de casa, considero que o Mirassol deve receber bem essa partida. O nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. O Flamengo, que é o principal favorito da rodada, e nessa rodada, enfrentando Fortaleza fora de casa, considero que o Flamengo tem o melhor elenco e deve vencer bem essa partida. O nosso quarto treinador indicado, vamos estar falando de Mano Menezes, do Grêmio. O Grêmio, que mesmo tendo um clássico regional contra o Juventude, considero que pelo fato de jogar em casa, o Grêmio é favorito a vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vou estar fazendo o meu esboço aqui no YouTube. O meu time final sai no sábado, meia hora antes do mercado fechar, nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.